Olá, irmãos! Que prazer poder estar aqui nesta página que estamos agora administrando para divulgar a santa e bendita palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que tenho falado em diversas partes do Brasil e do mundo e tem sido um privilégio muito grande poder, então, divulgar a santa e bendita palavra. Quase que tornou-se um slogan da minha parte. O semeador saiu a semear. A semente é a palavra. Que Deus possa nos abençoar neste ministério que estamos abraçando a partir de agora. Deus possa usar e levar esta palavra a muitos corações que estão necessitados desta santa e bendita semente plantada no coração, e que ela possa germinar, crescer, produzir muitos frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus nos abençoe. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre uma das ordens, um dos mandamentos que são repetitivos nas Escrituras. O mandamento é este: não temais. E esta palavra do Senhor Jesus Cristo foi trazida tantas vezes, a ordem, que dá a impressão de que se tornou até mesmo uma saudação. Do que você tem medo? Todos nós temos medo. E imagino que seja exatamente por isso que nós temos nas Escrituras este mandamento tão repetitivo. Não temais. O que nós aprendemos destas situações trazidas nas Escrituras, como lidar com o nosso próprio medo. Pedro, lá em Mateus, no capítulo de número 14, quando Jesus manda que... sugere que ele ande pelas águas, né? Pedro está no centro desta narrativa, Mateus capítulo de número 14. O fato é que Pedro sempre se mostrou muito corajoso, disposto a enfrentar as situações mais amedrontadoras, de peito aberto. Pedro andou com Jesus, Pedro confiou em Jesus em muitas situações. Pedro se pôs à frente destemidamente em momentos que os outros se acovardaram. Pedro é daqueles que demonstrou o quanto a fé pode nos levar a momentos de confronto. Lendo as páginas dos evangelhos, nós vemos Pedro demonstrando em vários momentos uma fé simplesmente admirável. No entanto, houve instantes na vida de Pedro que essa personalidade tão forte tremeu. Uma destas ocasiões é esta descrita, portanto, em Mateus, no capítulo de número 14. Os discípulos, como está narrado ali, se encontravam num pequeno barquinho e no meio do mar da Galileia já ia alta madrugada e quem conhece um pouco do Mar da Galileia sabe do que nós estamos falando. Ali estão os discípulos lutando contra o vento, num barco agitado pela tempestade e as ondas bravias do mar. Jesus vem em direção a eles andando pelas águas. E eles se apavoraram, pensando que era um fantasma. E então Jesus alça a sua voz e lhes diz: não temais, sou eu. E Pedro, num arrobo de fé, pede a Jesus para ir ter com ele, andando também por sobre as águas. Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas em direção a Jesus. Que cena inimaginável! Contudo, por ser Pedro um homem normal como eu e como você, nem sequer conceberíamos a possibilidade de andarmos
ali também sobre as águas e nos encontrar em tal situação tão inusitada. Na verdade, uma situação amedrontadora. Então, Pedro, naquele ambiente, naquela cena, começa a afundar. Ele não possuía qualquer poder de levitação, seu corpo não tinha capacitação de flutuar, mas ainda assim sai do barco, enfrenta as ondas, o vento, a instabilidade das águas e anda por sobre elas. Vai ao encontro de Jesus. Já imaginou? Você pode imaginar o que se passa na mente daquele homem, naquela cena, naquela situação? Tudo ali é improvavelmente humano. E entre sua mente e suas emoções se desenvolve outra tempestade. Os ventos batem em seu rosto, ele olha para as ondas, ele está ali e pensa, impossível, e começa a afundar. Foi quando grita por socorro. Jesus então segura pela mão de Pedro e Pedro volta à tona. Quando o Senhor lhe diz, Pedro, quão pequena é a sua fé, por que você duvidou, por que você vacilou? É interessante as palavras de Jesus, traduzidas diretamente do original, que são estas. Coração fracassado, o que se passa dentro deste coração? Meus irmãos, vamos tentar entrar na alma de Pedro. Não sabia ele dos riscos que enfrentaria com o perigo de sua própria vida ao sair do barco e colocar seus pés naquelas águas? Não estaria ele cônscio da violência daquela tempestade? Será que não sabia que estava ele fazendo algo que, humanamente falando, seria pura e simplesmente uma loucura? Verdadeiramente insensatez fazer o que ele estava ali fazendo? O que passou na cabeça daquele homem? Meus irmãos, eu imagino que foi quando colocou os pés sobre a tona das águas e sentiu a temperatura da água, a textura líquida, sua instabilidade sobre os seus pés, ou a instabilidade das águas sobre os seus pés, que percebeu o quão vulnerável ele era diante dos riscos e dos perigos ao seu derredor. E porque não se manteve nos limites da segurança daquele barco? Seríamos nós insanos o bastante para tal ato? Ponha a sua mente para imaginar. Se fosse você sentindo o vento contra a sua face, se fosse você ali, irmãos queridos, o fato é que fracasso em nossos dias tem-nos sido um pecado que ninguém pode perdoar. Ninguém está disposto ao fracasso por causa do estigma que acompanham os fracassados. Entramos para ganhar, imaginamos que seria algo impensável desistir no meio do caminho depois de termos entrado na faculdade. Nos casamos e estabelecemos que jamais nosso casamento terminará em fracasso. Jamais pensamos em sermos despedidos do nosso emprego por um deslize qualquer da nossa parte. Estes são alguns dos exemplos de fracassos. De alguma forma, os fracassos se tornam uma mancha em nosso caráter. Depõem contra a nossa competência. Põe em dúvida os nossos valores. Ninguém gosta de pensar sobre si mesmo como uma pessoa fracassada. Mas se pensarmos um pouco mais acuradamente, todos nós já sentimos de alguma forma, em alguma medida, alguma dose do fracasso. Certa vez ouvi de uma jovem
que havia vivido longe do padrão moral cristão, um dia, caindo em si, disse de si para si mesma: eu estou vivendo nas trevas, mas das trevas eu não sou. Portanto, o fracasso, ainda que chocante, o medo de fracassar é ainda mais chocante, visto que é paralisante este medo. É o poder que nos força a sermos aquilo que Deus não nos chamou a ser. E é mais fácil, portanto, irmãos, ficar dentro do barco. Pense um pouco sobre Pedro naquela situação. Se Pedro ficasse dentro do barco, ele não se arriscaria, evidentemente. Mas, e se ficasse? Pense um pouco. Entre pôr a perna para fora e sair completamente do barco, há sempre a opção de desistir. A tentação é imensa quando imaginamos que possamos, então, fracassar nesta nossa tentativa. E então desistir, darmos de mão à nossa esperança, voltarmos para o barco. Coragem é manter os seus olhos fixos em Jesus, mesmo diante da possibilidade do fracasso. Num certo sentido, significa assumir o risco de deixar o conforto e a segurança dos nossos barcos toscos, a fim de experimentarmos a gloriosa aventura da companhia de Jesus em nossas vidas. Assuma o desafio daquele projeto. Diga sim ao seu novo chamado. Não temais, nos manda Jesus na madrugada de nossa vida. Pode ter certeza que existem aqueles que desejam e torcem pelo nosso fracasso, mas Cristo está lhe estendendo a mão e lhe diz: não temais.